Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos à nossa série Carreira, aqui no modo Carreira do Assetto Corsa. E pessoal, estamos aqui para mais uma etapa reta final, a penúltima etapa do Campeonato da Freca da Fórmula Regional. E pessoal, falta Nürburgring, né, que é essa etapa de hoje, mais a etapa final, que é a etapa de Monza, né? Duas etapas muito importantes, nossa missão com certeza é ganhar. Temperatura ambiente ali é 25 graus, temperatura boa até. Temperatura de 36 graus no asfalto. O asfalto tá numa temperatura boa, tá quente. A aderência na pista aí tá muito boa, tá 100%. E pessoal, é isso. Vambora então. Rony Mailne é o primeiro colocado, ele que se classificou para a primeira posição. Olha aí, Rony Mailne. Em segundo, Luciano Molina, um brasileiro aí, nosso brasileiro Luciano Molina na segunda posição. Em terceiro, Leon Schwartz. Em quarto, Curtis Nador. Em quinto, Brenton Gates. Olha esse top 5, né? Esse top 5 muito chamativo, muito diferente. Só a galera lá de trás que deu uma sorte hoje. Sebastiano Coetzee na sexta posição. Em sétimo, David Lewis. Em oitavo, Stefan Lavedzi. Em nono, Sven Jackermeyer. Em décimo, Matheus Brasil. Os líderes lá atrás. E a galera lá do fundão lá na frente, né? Eu acho que agora é aquela frase: os humilhados serão exaltados, né? E os exaltados serão humilhados. Então, meus amigos, vamos embora então para nossa corrida. E vamos embora, vamos pro GP da Alemanha. GP de Nürburgring, não é Nordschleife, graças a Deus. A gente ainda vai ter contato com o Nordschleife, mas agora, por enquanto, não. Largada perfeita, as luzes se apagaram no GP de Nürburgring. Serão 6 voltas de muita emoção. Você já acompanha Matheus Brasil acompanhando o traçado de Sven Jackermeyer, que é o nono colocado. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, cuidado. Momento de tensão, momento de ultrapassagens. Matheus tenta ali partir para cima do antepenúltimo colocado, não consegue direito, que é o David Lewis. Tem David Lewis, tem Stefano Lavezzi. Matheus já ultrapassa estes e vem para cima de mais pilotos. Faz mais ultrapassagem de Matheus Brasil. Vamos ver. Matheus assume a sexta colocação. Ultrapassou, acabou de ultrapassar Sebastiano Coetzee. Piloto italiano, meio ofuscado, né? Se destacando poucas vezes. E hoje uma delas... Hoje uma delas nada, né? Sebastiano Coetzee atrás. Pensei que ele tivesse classificado um pouco mais à frente, né? Mas enfim. Beleza. Vem Matheus Brasil se aproximando de Brenton e Kurt. Opa! Sai um pouco da pista. Eu já ia falando. Matheus tem que tomar cuidado com a aderência. Tem que tomar cuidado. Ele avançou muito rapidamente. Matheus preferiu ter uma largada mais agressiva do que o de costume. Atacando mais. E aí já está na sexta colocação. Estando ainda na primeira volta. Foi uma largada impressionante do piloto brasileiro. E falar em piloto brasileiro, a gente tem Luciano Molina, que hoje fez o seu melhor quali durante todo o campeonato da Freca. A P2. O Luciano Molina tá ali ameaçando o Rony Mailne, hein? Tá ali só na ameaça Rony Mailne. Matheus tem que tomar cuidado com as punições, se bem que a gente tá na Alemanha, a galera da Alemanha, né, a FIA da Alemanha, digamos assim, a regulamentação da Alemanha não é tão arisca como é na Espanha, né? A gente tem uma federação muito agressiva com as punições. E aqui já é mais de boa. Diferença de 6.6 que o Matheus vai colocando pela sua própria volta, que é de 2.13. Uma volta que não foi boa, a primeira volta, porque ele acabou tendo que ultrapassar, ceder ali muito tempo. Mas agora já vem partindo para agressividade, já vem partindo para tentar a volta mais rápida. Cuidado, cuidado para as batidas, hein? Matheus, por enquanto, não bateu com ninguém. Vamos ver se ele continua nessa. Vem, ultrapassa 2 pilotos de uma vez. Kurt e Leon Schwartz. Belíssima ultrapassagem dupla de Matheus Brasil. Belíssima ultrapassagem dupla. Agora ele só tem 2 à frente. Luciano e Rony Mailne. Vamos ver se ele consegue chegar para a ultrapassagem ou se ele ainda vai ter que penar um pouco. Matheus vem colocando 9.0. Tá no pódio. Hoje o Matheus domina com facilidade, hein, senhoras e senhores? Hoje o Matheus domina com facilidade. A pista que ele já conhece,
Uma pista que ele já tem na palma da mão, que ele já correu muitas vezes em outros jogos. E aqui também, com esses carrinhos aqui de F4 Preca. Ele já correu na F4 italiana nessa pista. Vem Matheus Brasil, coloca aí de lado, pra cima de Luciano Molina. Luciano não deixa barato e vem por fora. Ameaça Matheus Brasil. Olha aí, Matheus vai tentar aplicar o X, não consegue. Luciano defende muito bem, Luciano tem defendido muito bem, é um grande ministro da defesa. E vem Matheus Brasil, dividindo pista com Luciano Molina. Vem por dentro. Pressiona o Luciano na pressão e vem ultrapassa o piloto brasileiro. Os dois brasileiros duelando aí na freca, assim como a gente esperava. Linda manobra de Matheus Brasil e lindo duelo dos dois pilotos. No David Moleiro. Vem Matheus pegando o vácuo de Rony Mayone. Vácuo muito importante para fazer a volta mais rápida. 2-2. 2-0-2 é a volta mais rápida da prova. Vem Matheus, vai ultrapassar Rony Mayone, será? Ultrapassa Rony Mayone na primeira curva sem perder tempo. Rony Mayone bateu ali um pouco na traseira de Matheus. Com isso, Matheus está com a traseira levemente danificada. Tomar cuidado com a punição. E a gente entra agora na terceira volta. E Matheus reduzindo 7 décimos da sua própria volta. 2-1. Matheus faz a nova volta mais rápida. Matheus do Brasil faz a volta mais rápida do GP. De Nürburgring, olha aí na tela, 2-1-3. Tempão, hein? Velocidade lá em cima e recorde de pista ativado. Matheus do Brasil vem para superar novamente o seu próprio recorde, hein? Será que ele consegue? Matheus do Brasil faz um tempo impressionante de 2.0.1 aqui na Alemanha. Matheus faz a volta mais rápida, consegue sustentar bem a liderança, botando 5.7 para cima de Rony Mayone. Luciano mantém a P3. Luciano mantém sua posição de largada, né? Considerando que o Matheus ultrapassou. Tirando o Matheus, Luciano mantém a posição de largada com o Rony Mayone em segundo. Leon Schwartz na quarta posição, Cantinador em quinto, Brenton Gates em sexto, em sétimo, Sebastiano Cortes, em oitavo, Stefano Lavezzi. Hoje o Matheus vai botar vantagem para cima de Stefano, hein? Um sonho para Matheus no dia de hoje, deve estar se beliscando no carro, porque é uma situação perfeita para o campeonato de Matheus Brasil, perfeita. O Stefano que vem se aproximando. Para Matheus é importante essa primeira posição. Bom, pessoal, sexta e última volta para o GP de Nürburgring. Já se passou aqui um bom trecho do circuito, estava concentrado. Para quem não sabe, eu corro e narro ao mesmo tempo. Sim, isso acontece, saindo do personagem. Mas voltando ao personagem, Matheus Brasil vem com tudo para a primeira vitória em Nürburgring, na freca. Uma vitória que vai ficar marcada, muito importante para Matheus aumentar seus pontos. E com volta mais rápida, eu acho que é mais ponto, né, se eu não me engano. Não sei se aqui está contando ponto de volta mais rápida, poderia contar. Mas enfim, contando ou não, o Matheus vai levar muita vantagem, vai levar uma corrida histórica para casa, com mais o troféu de primeira colocação depois de tanto tempo. A gente esperava que o Matheus fosse ganhar, apesar desse não ser um GP que favorece tanto a equipe Abarth e nem a Matheus Brasil, mas é uma corrida, né? Um circuito que o Matheus já está acostumado, já está adaptado, já correu e venceu muitas vezes aqui em vários jogos, e nesse não é diferente. Matheus também venceu aqui na última temporada da F4 italiana e vem Matheus Brasil no Zigzation para vencer o GP da Alemanha no Nürburgring. Vence o GP da Alemanha, Matheus Brasil na freca. A penúltima etapa do campeonato, Matheus vence com volta mais rápida, é o piloto mais rápido, se mostrou o piloto mais rápido durante todo o fim de semana e fez um lindo last to first. Em segundo ficou Rony Mayone, em terceiro Luciano Molina, em quarto Leon Schwartz, e em quinto Kurt Nador
Em sexto, Brenton Gates. Em sétimo, Sebastian Cox. Em oitavo, Stefano Lavedes. Em nono, David Lewis, companheiro de Matheus Brasil. Olha aí, o companheiro de Matheus Brasil que tem o mesmo carro, hein? Nona posição para ele. Em décimo, Sven Meyer, né? Que é o piloto mais próximo ali de Matheus Brasil na tabela, que está na segunda posição. Hoje ele não se deu nada bem, né? Então, como a gente pode ver, na qualificação, Matheus largou de décimo, chegou em primeiro. Sven Meyer, que largou em nono, chegou em última posição. Perdeu a posição aí para David Lewis, que chegou na sétima colocação. Stefano Lavetti, que ficou na oitava posição. Sebastian Cox, né, que perdeu a posição para Brenton Gates, que chega na quinta posição. Enfim, um troca-troca aí danado, mas Matheus leva a melhor, com certeza. O dia de Matheus Brasil aí, GP alemão com tudo. Bom, pessoal, meu dedo nervoso clicou aqui rapidamente, eu não consegui as imagens da corrida para vocês, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do GP de Nürburgring. Esse foi o GP de Nürburgring. E agora na tabela de pilotos, como vocês podem ver, a gente aumenta ainda mais nossa vantagem. Vamos a 58 pontos. Espero quebrar a barreira dos 60 pontos no GP de Monza. Sven Meyer mantém, por incrível que pareça, sua segunda posição. Curtis Nador vem chegando nos Sven com 36 pontos. A diferença dos dois é de 3 pontos. David Lewis é o quarto colocado com 34 pontos. Ronnie Milne com 33 pontos na quinta posição. Stefano Lavetti e Brenton Gates estão empatados nesse momento com 30 pontos. Vamos ver na próxima corrida em Monza se eles vão se desempatar e quem vai levar melhor ou a pior. Luciano Molina vai a 27 pontos. Luciano Molina vai a 27 pontos, com Leon Schwartz em 24 e Sebastiano Cox com 19 pontinhos. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o GP de Nürburgring. A gente mantém essa liderança, aumentando ela cada vez mais. Espero vocês na etapa final em Monza para a gente encerrar com chave de ouro a nossa freca rumo à Fórmula 1. Quero ver todo mundo comentando aí rumo à Fórmula 1. Vambora, galera. Valeu. We are Cosmo.